Mais uma edição ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda a capital Manaus e para vários municípios do interior do estado. Hoje no nosso programa nós vamos mostrar mais uma prestação de serviços do Exija Seus Direitos que vem cumprindo fielmente com o seu propósito de mudar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor. Hoje vocês vão rever a história da Sinara. A Sinara é uma jovem de 40 anos de idade. Ela teve meningite. Das 10 crianças que estavam internadas com meningite, apenas ela sobreviveu. A família trata isso como um verdadeiro milagre. Ela precisava de aparelhos auditivos, participou do nosso quadro Hora da Esperança e junto com a Ramos Empreendimentos, o programa cumpriu mais uma vez o seu papel. Eu tenho assistido muito o programa deles também, há anos já venho assistindo, e agora chegou a minha vez de estar aqui também agradecendo, Já fiquei muito feliz vendo outras pessoas no programa, Exija Seus Direitos, contando suas bênçãos e agradecendo. Olha, vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um clima diferenciado para esta época do ano. Hoje está um tempo feio na cidade de Manaus, alguns pontos já com chuvas, e nós vamos mostrar hoje os cuidados que nós precisamos ter com o inverno amazônico, sobretudo com as descargas elétricas. Na semana passada eu falei aqui de um estudo que foi realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mostra que a cidade de Manaus é a capital brasileira com a maior incidência de raios no Brasil. Entre 2000 e 2014, 50 pessoas perderam a vida no estado do Amazonas. Dessas 50, 20 na cidade de Manaus. Do dia 8 a 15 de outubro, a cidade foi atingida por 338 raios. Manaus recebe 13,4 raios por quilômetro quadrado, o dobro da média nacional. O Exija Seus Direitos, a edição de quinta-feira, véspera de feriado, está começando agora com o nosso quadro Procura-se. Hoje eu vou contar uma história curiosa no programa Exija Seus Direitos. O Emerson Sérgio Evangelista de Souza, que mora na minha querida Aparecida, boa tarde, Aparecida, ele entrou em contato com o nosso programa para tentar localizar o pai biológico dele, que é o Emanuel Lima de Carvalho, mais conhecido como Nel. Em 75, o Emanuel Lima de Carvalho residia em Santarém, no estado do Pará. Passou um tempo trabalhando em Oriximiná como prestanista. Ainda em Oriximiná, ele conheceu a dona Antônia Pimentel. Eles tiveram um relacionamento, tiveram um filho que é exatamente o Emerson Sérgio. O Emanuel não continuou o relacionamento com a dona Antônia. Veja como são as coisas, Júlio. Você que entende bem desse assunto. O Emanuel não continuou o relacionamento com a dona Antônia porque ele já era casado, já tinha uma família em Santarém. Quando soube que ela estava grávida, ele até se disponibilizou, até quis ajudá-la. Mas a dona Antônia não quis saber de manter um relacionamento paralelo, já que o seu Emerson Sérgio, o filho do Emanuel Lima de Carvalho, o Emanuel, tinha já este relacionamento paralelo. Coisa que acontece muito nesse país. Mas muito mesmo, né, Júlia? Acontece demais nesse país o cidadão ter 2, 3 famílias. Agora, inclusive, na novela, a novela está retratando esta bigamia que acontece de forma desenfreada nesse país. Mas o Emerson Sérgio está tentando, através do nosso programa, informações sobre o pai biológico dele, Emanuel Lima de Carvalho, conhecido como Nel, trabalhava como prestanista em Oriximiná, residia em Santarém e teve um relacionamento com a dona Antônia Pimentel. O Emerson pede então aos nossos amigos, parceiros, telespectadores do Exija Seus Direitos. Ele já participou do nosso programa, nós não conseguimos informações, mas estamos repetindo hoje para ver se a gente consegue, com a sua ajuda, com o seu auxílio, alguma informação que leve ao paradeiro do pai biológico do Emerson Sérgio Evangelista de Souza, o seu Emanuel Lima de Carvalho, mais conhecido como Nel. São 11h47, nós estamos no horário brasileiro de verão.
Amanhã nós teremos um programa especial em comemoração aos 345 anos da cidade de Manaus. Nós ouvimos muitas pessoas que fizeram e fazem e farão parte da história desta bela capital, que acolhe a todos que aqui vêm, que aqui escolhem para residir, para trabalhar, para ter os seus filhos, para terem as suas famílias. Eu sou um exemplo clássico de uma pessoa que tem muita gratidão pela cidade de Manaus, pelo estado do Amazonas. Cheguei em Manaus em 1992 e amanhã nós vamos preparar uma singela homenagem a esta cidade e, sobretudo, a este povo que acolhe tão bem as pessoas que vêm para Manaus, né? Manaus é uma capital de muitos contrastes, mas de um povo bom, hospitaleiro, cordial, trabalhador e que, sem dúvida alguma, a gratidão que eu tenho pela cidade de Manaus, a forma que eu escolhi para retribuir este carinho, essa atenção, é arregaçar as nossas mangas e trabalhar pelo povo bom da cidade e do estado do Amazonas. Semana passada eu falei aqui no nosso programa, quando são 11 horas e 49 minutos, a respeito da grande incidência de raios que nós temos no estado do Amazonas. Manaus é a capital brasileira com maior incidência de raios do Brasil. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, entre 2000 e 2014, 50 pessoas perderam a vida no estado do Amazonas, vítimas da incidência de raio. Dessas 50 pessoas, 20 perderam a vida na cidade de Manaus. Entre o dia 8 e o dia 15 deste mês de outubro, Manaus foi atingida por 338 raios. São números alarmantes e as pessoas precisam saber de que forma se prevenir desta grande incidência de raios que nós temos na capital e também no interior do estado. A Amanda Mota fez uma reportagem para esclarecer e tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Os detalhes direto na reportagem. Ele parece desafiar as leis da gravidade e pode atingir você e matá-lo. Raio. No mês de outubro, inicia o inverno amazônico, período em que as chuvas são frequentes e, junto com elas, muito estrago. Inundações, quedas de barrancos, árvores e casas situadas em áreas de risco, deslizamentos e até raios. Manaus é a capital brasileira com maior incidência de morte por raios. Um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, feito entre 2000 e 2014, registrou um total de 20 óbitos na capital do Amazonas. Este meteorologista do Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, explica o motivo de Manaus receber tantas rajadas. Então, Manaus, é importante frisar, é uma capital onde a gente tem em torno pelo menos de 1.800.000 habitantes, então a gente tem uma densidade demográfica bastante acentuada e, além disso, a gente está numa região tropical, onde você tem uma energia, que é o calor, para a formação de convecção, que são nuvens carregadas. Essas nuvens carregadas, elas provocam muita instabilidade, que acabam ocasionando a descarga elétrica, que é a trovoada. E uma outra condição é o fato da umidade. A gente tem a floresta aqui, que acaba favorecendo também para a formação desse tipo de área de instabilidade. Do dia 8 a 15 de outubro, a cidade foi atingida por 338 raios. Manaus recebe 13,4 raios por quilômetro quadrado, o dobro da média nacional. A diferença se dá na quantidade de raios por quilômetro quadrado. Enquanto São Paulo seria em torno de 10 raios por quilômetro quadrado, aqui passa em torno de 13,4, ou seja, a gente tem uma incidência maior de raios. Portanto, aumenta a chance também de esse raio acabar ocasionando direta ou indiretamente atingir uma pessoa. Fazendo uma comparação de quantidade de chuva registrada nos meses anteriores, outubro é um mês chuvoso. Antes do dia 30, já passou de 150 milímetros, contra 32 de agosto e 1 milímetro em setembro. Em outubro do ano passado, um homem entre 20 e 25 anos morreu vítima de um raio que caiu nas proximidades do Hotel Tropical, bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. É importante
importante que a população tome alguns cuidados. Lucas Mendes orienta o que fazer para se proteger. Principalmente com eletrodoméstico, principalmente telefone, não sem fio, telefone com fio. E se você ficar próximo de tomadas, você pode tomar um choque por indução eletromagnética. Então, o que é importante fazer é ficar longe dessa parte de eletrodoméstico, como geladeira também. Se você estiver tocando, você pode sofrer um choque devido à estrutura metálica que ela tem. Olha, são números realmente preocupantes. Eu, quando fiquei sabendo dessa notícia, eu pedi que a produção fizesse essa reportagem exatamente para que o telespectador pudesse ter noção do real perigo que todos nós estamos sujeitos na capital Manaus e também no interior do estado do Amazonas. Em uma semana, 338 raios foram registrados na cidade de Manaus, por isso mesmo que nós estamos aí inseridos como a maior cidade do Brasil com incidência de raios. Vocês viram o jovem meteorologista, que eu queria inclusive agradecer ao Lucas, um jovem conhecedor profundo dessa problemática, fazendo o alerta, dando dicas de segurança aos telespectadores do programa Exija Seus Direitos. Eu me assustei muito quando li essa notícia, quando tive acesso a estas informações. Me causa muita preocupação, inclusive, a desinformação da sociedade amazonense. Muitas pessoas desconheciam esse problema, desconheciam a gravidade desses números e desconheciam principalmente esse número alarmante de 50 pessoas que perderam a vida nos últimos anos por conta da incidência da descarga elétrica, por conta dos raios. No interior, entre 2000 e 2014, 30 pessoas perderam a vida e na capital, Manaus, 20 pessoas foram vítimas fatais da incidência de raios. Então, é uma forma que nós temos de não causar nenhum tipo de espanto nas pessoas ou espalhar aí o terror, mas acima de tudo de mostrar a realidade de um problema sério que afeta as pessoas da capital e também do interior do estado. Então, muito obrigado a Amanda, que cumpriu à risca nossa orientação de levar esses dados, de levar estas informações ao telespectador. E muito obrigado também a este jovem meteorologista que atendeu o chamamento do programa Exija Seus Direitos e prestou informações a respeito dessa grande incidência de raios no estado do Amazonas. Vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós temos imagens da internet que vão mostrar o desespero de um pai na Bahia que não conseguia atendimento para a sua filha. O pai achava que a filha estava asfixiada com uma moeda, ele não conseguia atendimento, arrombou a porta do consultório. Vocês vão ver essa confusão que tomou conta das redes sociais daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Olha, ontem foi o dia dos acidentes na cidade de Manaus. Colisão deixa 16 feridos. Uma carreta que trafegava na Avenida Constantino Neri em horário proibido chocou-se com o coletivo, atingindo passageiros. As pessoas estão utilizando o WhatsApp do programa Exija Seus Direitos para enviar as imagens. Teve um engavetamento no bairro do Coroado. Acidente envolvendo 4 veículos deixou o trânsito lento na Alameda Cosme Ferreira. Um dos carros foi parar em cima do outro. Esta imagem que nós temos, feitas por populares que enviaram para o WhatsApp do programa Exija Seus Direitos. Queria agradecer às pessoas que estão utilizando os canais de comunicação que nós empreendemos no programa Exija Seus Direitos. Mas olha, de novo, aqui é a manchete hoje dos jornais, a matéria da Aciane do Vale do jornal A Crítica, mostra também com riqueza de detalhes os feridos, narra aqui os problemas enfrentados pelas pessoas no trânsito caótico da cidade de Manaus, o engavetamento também no bairro do Coroado, as pessoas feridas, algumas em estado grave. Enfim, é a imprudência que continua tomando a cidade e as ruas da capital Manaus, infelizmente. Ontem nós abordamos esse assunto aqui no nosso programa. Nós falamos a respeito da consciência que todos nós temos que ter no trânsito. Não adiantam aí as campanhas educativas,
placas educativas, redutores de velocidade, multas. Não adianta nada se nós não tivermos a nossa consciência voltada para que nós tenhamos prudência no trânsito da cidade de Manaus. O trânsito de Manaus é um dos piores hoje do Brasil. A questão da mobilidade urbana é um problema sério que precisa ser enfrentado. Isso causa estresse. Quem é que já não teve estresse no trânsito? Quem é que não passa raiva no trânsito da cidade de Manaus? E as pessoas, infelizmente, muitas não conseguem segurar essa raiva e acabam transferindo para o veículo, que acaba prejudicando terceiros que nada tem a ver com essa história. Então a pessoa tem que se preparar para sair, para dirigir no trânsito da cidade de Manaus. Tem que fazer um trabalho psicológico para poder andar pacientemente no trânsito da cidade de Manaus. O resultado nós estamos vendo aí, muitos acidentes, muitos engavetamentos na cidade de Manaus e pessoas, infelizmente, perdendo as suas vidas por conta da irresponsabilidade de alguns que continuam fazendo do seu veículo uma arma letal no trânsito caótico da cidade de Manaus. São 12 horas na capital Manaus. Não percam o nosso programa. Amanhã nós vamos ter um programa especial para retratar os 345 anos de muita luta, de muita batalha, mas de muitas glórias desta bela capital, a mais bela capital do norte do país, que é a cidade de Manaus. Vou mostrar agora um vídeo. Esse vídeo, Júlio, está circulando pela internet. Ele mostra o desespero de um pai em Itabuna, no interior da bela Bahia. O pai achava que a filha estava asfixiada por uma moeda. Ele não conseguia atendimento de jeito nenhum. Segundo ele, a filha passava mal, não conseguia atendimento. Ele tentou por 2 vezes e na segunda vez conseguiu arrombar a porta do consultório médico. O médico então atendeu a criança e, segundo as informações, confirmou que a menina não estava asfixiada. Foi um caso que teve grande repercussão por se tratar de um problema crônico de mau atendimento. Segundo o pai aguardava há muito tempo já o médico promover o atendimento à sua filha. Quem é pai, quem é mãe, sabe o desespero que isso bate num pai e numa mãe quando vê a filha com problemas, a filha asfixiada, o pai sem saber o que fazer e o atendimento médico demorando muito. O pai, então, num gesto impensado, arrombou a porta do consultório. Foi quando o médico, então, passou a atender esta criança e constatou que ela não estava asfixiada. É claro que são atitudes que nós não podemos de maneira alguma aqui elogiar um comportamento desse, mas também nós precisamos entender o desespero e o sentimento de se nada poder fazer, de impotência num momento como esse. Então fica aí o registro. E um outro assunto que toma grande parte também do noticiário brasileiro é um médico em Minas Gerais que atendeu uma senhora de 70 anos de idade em 3 minutos. O médico é oftalmologista. Esse médico ficou com esta paciente no seu consultório durante 10 minutos. Ele atendeu esta senhora de 70 anos de idade em 3 minutos. Os outros 7 minutos, o médico ficou tentando convencer esta vozinha a votar no candidato dele. Vejam como são as coisas no nosso país. Um médico oftalmologista, que fez um juramento de proteger a vida, de salvar vidas, atendeu uma senhora de 70 anos em 10 minutos. 10 minutos ela ficou no consultório dele. Em 3 minutos, o médico consultou esta senhora, fez os exames que ela necessitava e deu o diagnóstico oftalmológico para esta senhora. Depois ele gastou mais 7 minutos desses 10 que ela permaneceu lá para convencer esta senhora a votar no candidato dele. Eu pergunto a vocês, onde é que nós vamos parar desse jeito? Há uma inversão hoje de valores em vários segmentos da nossa sociedade. Eu estava até comentando agora há pouco aqui com o pessoal do estúdio. O Brasil precisa rever a legislação eleitoral.
As leis eleitorais não podem mais continuar da maneira que estão aí. Os valores não podem continuar sendo invertidos ao ponto de um médico se achar no direito de atender uma senhora por 10 minutos e gastar 7 minutos para tentar fazer com que uma senhora de 70 anos que nem vota mais, que não é mais obrigada a votar, o médico gastou 7 minutos do atendimento para tentar reverter o voto desta senhora. Então as coisas estão tão desencontradas no nosso país, tão fora de controle, tão sem limites, que o médico achou no direito de fazer isso. Mas por quê? Porque as leis do nosso país, elas precisam, Júlio, ser revistas urgentemente, mais rapidamente, Júlio. Mais rapidamente as leis precisam ser avaliadas no nosso país. Porque do contrário, as coisas vão continuar acontecendo do jeito que estão. Exatamente por quê? Porque Brasília, onde as leis são feitas, são reeditadas, a Brasília até agora não se deu conta de que o povo brasileiro aguarda imediatamente uma grande e ampla reforma política no nosso Brasil. A próxima eleição, que se dará daqui a 2 anos, não pode ser mais a mesma eleição nos moldes que nós estamos disputando nesse momento. Não pode. E eu, como deputado federal eleito, vou fazer o que tiver ao meu alcance, tudo que for possível, para tentar sensibilizar a Câmara dos Deputados para que a gente mude as regras do processo eleitoral. Isso em todos os níveis. Vejam os debates, vejam os programas, vejam o nível de discussões que nós estamos empreendendo na política brasileira. Isso tudo por conta de leis velhas, arcaicas, que não obrigam os nossos candidatos à demonstração de propostas. Nós precisamos defender uma reforma política ampla, geral, para que o candidato seja também obrigado a só falar das suas propostas e não ver o rabo do outro, não ver o telhado do outro, porque é isso que virou a eleição no Brasil. É o candidato falando do outro. É só isso hoje que nós temos no nosso país. Então nós precisamos mudar isso. O povo brasileiro não aguenta mais esse nível baixo de discussão. O que todos nós queremos é saber o que o presidente da República vai fazer, o que o senador vai fazer, o que o deputado vai fazer, enfim, o que um governador vai fazer pelo seu povo e pela sua gente. O programa Exija Seus Direitos, ao longo dos últimos anos, tem, às sextas-feiras, conseguido, com a ajuda de empresas e de empresários, tem conseguido mudar a vida das pessoas. É o nosso quadro A Hora da Esperança, que foi criado para realizar sonhos, para ajudar as pessoas a mudarem de vida e mudar de vida para melhor. Hoje, vocês vão ver uma história de uma jovem senhora de 40 anos de idade. Ela passou por muitas dificuldades na sua infância, teve meningite, foi tratada juntamente com outras 10 crianças e somente dentre essas 10 crianças, a Sinara foi a única que sobreviveu. A família até hoje acredita que foi um milagre esta jovem senhora ter sobrevivido. Ela ficou com algumas sequelas e uma dessas sequelas é o problema de audição. Nós ficamos sabendo da história dela, ela veio participar do nosso quadro A Hora da Esperança. Nós levamos o caso ao pessoal da Ramos Empreendimentos, que eu queria mais uma vez agradecer a parceria que nós temos, essa parceria bacana, institucional, solidária com a Ramos Empreendimentos. Nós conseguimos realizar o sonho dela, ela ficou muito alegre. E vocês vão rever agora mais uma prestação de serviço, mais um auxílio do nosso programa em parceria com empresas de bom coração, na reportagem da Amanda Mota para o nosso quadro A Hora da Esperança. Seu Renato é parentinense e Dona Jane, manauara. Sempre unidos, trabalharam duro para criar os filhos. Com a chegada da primeira filha, Sinara, a vida do casal era só felicidade. Mas um surto de meningite que assolou o país em 1973, ano em que ela nasceu, mudaria para sempre a história do casal. Não, na época que surgiu isso aí, que a minha filha adoeceu no Fajardo, tinha umas 10 crianças com esse surto, nesse tempo todo. Aí ela completou as 10 e dessas 10 só sobrou ela. O médico mesmo fala
falou, olha, sua filha está com meningite, vamos esperar os remédios, medicamentos que ela vai tomar, vamos ver se ela vai reagir. E a minha filha chegou muito mal mesmo no hospital, porque nem o soro ela não aguentava. Então eles falaram, se ela aguentar esse soro, ela vai viver. Dona Jane conta do sofrimento em ver a filha entre a vida e a morte. Uma pessoa dizia assim, olha, isso aí em 24 horas ela mata a pessoa. Olha, essa doença quando não mata, aleja, não sei o que, né? E o desespero foi grande, eu chorava muito, eu fiquei desesperada, né? Os movimentos do corpo, aos poucos, foram sendo recuperados, mas a surdez continua até hoje. Dona Jane ainda lembra do primeiro aparelho auditivo usado pela filha. Fizemos uma rifa e com o dinheiro nós compramos o aparelho para ela e ela ficou muito alegre. Ela usou esse aparelho de 7 anos até 12 anos. Seu Renato e a neta Juliana sonham com um momento especial, poder ouvir a voz dela durante uma conversa. Mas eu gostaria muito se ela falasse comigo, me ouvisse. Eu queria ouvir que ela dissesse: pai, eu te amo. Aí era maravilha, né? A vascaína Sinara Nunes Tavares é divorciada, mãe de 2 filhos. Uma moça vaidosa e amada pela sua família. Ela precisa de um aparelho auditivo com tecnologia de ponta que possa atender sua necessidade. Em nome de Jesus, vai sair esse aparelho para ela. Olha, o nosso amigo Misael, lá da Ramos Empreendimentos, está doando 2 aparelhos auditivos para a Sinara. Entregar, passar aqui as mãos da Sinara. Olha, fala aqui da Ramos Empreendimentos, está localizada na Avenida Carvalho Leal, número 1311, Cachoeirinha. Telefone para contato é o 3307-7264. Olha, ressaltando que esse aparelho aqui, custa em média R$7 mil. Falou muito caro. E a gente só consegue, deixar isso bem claro aqui, que a gente só consegue porque a gente tem parceiros, a gente tem pessoas solidárias como o nosso amigo Ramos. Então, o pessoal da Ramos Empreendimento. É o Misael, nosso amigo, que é o nosso parceiro aqui já há bastante tempo. Obrigado mesmo. Olha, agora sim, eu tenho certeza que a felicidade começa aí a estampar o rosto da sua filha. Com certeza, né? E agora eu só tenho a agradecer, né? Bom, agora a gente vai fazer o exame de audiometria da Sinara, né? Conforme a audiometria a gente vai poder saber qual é o grau de perda auditiva dela e assim indicar o aparelho auditivo para ela. Agradeço o programa, o Exija Seu Direito, né? O deputado, né? Eu tenho assistido muito o programa deles também há anos já, venho assistindo, né? E agora chegou a minha vez de estar aqui também agradecendo, né? Já fiquei muito feliz vendo outras pessoas no programa, Exija Seu Direito, contando as suas bênçãos e agradecendo. Então, eu estou aqui fazendo essa parte também. Eu agradeço. Agradecer essa família, porque foi a Dona Jane, a mãe da Sinara, quem enviou uma carta para a produção do nosso programa. Nós temos hoje mais de 50 mil cartas na produção do Exija Seus Direitos, de pessoas que querem participar do nosso quadro A Hora da Esperança. E eu fico muito alegre, muito satisfeito, não apenas pela grande quantidade de cartas, mas, acima de tudo, pelo auxílio que nós temos conseguido empreender através desse quadro. Esta é uma família simples, uma família humilde, que precisava desses aparelhos, que são 2 aparelhos. Esses aparelhos custam, os 2, R$7 mil. Isso não está acessível para a grande maioria das famílias, ou para quase a totalidade das famílias que precisam ter esses aparelhos auditivos que permitem uma mudança radical no comportamento e na vida das pessoas. E veja como é importante a gente se desdobrar aqui e fazer um grande esforço para que a gente possa mudar a vida das pessoas. Quem sabe, num futuro muito próximo, a Sinara não vai estar atendendo o grande desejo do pai, que é ouvir da filha: pai, eu te amo.
E é exatamente com esta concepção que nós temos trabalhado muito aqui no programa Exija Seus Direitos. Eu queria muito agradecer à Band, ao Massara. O Massara vibra quando a gente consegue também realizar os sonhos aqui das pessoas através do nosso quadro A Hora da Esperança. O Massara é uma pessoa fantástica, formidável, que está sempre disposta a colaborar para que o programa Exija Seus Direitos, para que a Band continue sendo a televisão do povo do estado do Amazonas. E nós vamos continuar com essa parceria importantíssima, realizando sonhos, principalmente os sonhos dessas pessoas simples e humildes que muitas vezes não têm a quem recorrer. Eu queria muito agradecer também a Ramos. A história do Misael, que é o dono da Ramos Empreendimentos, é uma história muito bonita. O Misael era vendedor de aparelhos auditivos, conseguiu, graças ao seu trabalho, à sua dedicação, a uma empresa, montou uma pequena empresa. Essa empresa vem crescendo, graças a Deus e graças ao trabalho do Misael. E o Misael não refuga de maneira alguma a sua história, que é uma história de vida de um ser humano que começou de baixo. E como uma pessoa muito simples, muito humilde, o Misael tem nos ajudado a ajudar as pessoas, a mudar a vida das pessoas, como é o caso da Sinara. Vocês viram o grau de profissionalismo, os grandes equipamentos que a Ramos possui hoje. E o Misael tem nos ajudado bastante com prótese, com cadeira de roda, com produtos ortopédicos, com esses produtos que mudam a vida das pessoas. Então, muito obrigado a Ramos Empreendimentos, ao Misael, à Band Amazonas. Obrigado a Deus e obrigado, sobretudo, a você, que nos dá uma grande audiência e dá a grande certeza de que nós vamos continuar juntos empreendendo essa parceria em favor das famílias amazonenses. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem as irmãs Socorro e Conceição, que vão comandar mais uma vez o Câmera 13. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Não percam o nosso programa de amanhã, uma homenagem especial aos 345 anos da nossa querida e amada cidade de Manaus. Boa tarde e até amanhã.